Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bem dispostos para mais um dia de aula? Bem animados, alegres? Espero que sim. Certo, crianças? Porque agora nossa aula vai ser de matemática, ok? E eu quero que você preste bastante atenção nesse assunto. Vamos estudar composição e decomposição. A gente já estudou sobre isso no semestre passado, lembra? Se você não lembra, vamos relembrar. Decomposição é quando separa as quantidades, tá certo? Composição é quando junta as quantidades, dando o resultado final, tá certo? Estudamos composição e decomposição na adição, certo? Agora a gente vai estudar com a multiplicação, viu? Tá certo? Então, eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 52 para darmos início, tá bom? A esse conteúdo. Ok, baby? Página 52 a 55, na verdade. Então, o Vitor já começa aí todo empolgado explicando aí o material dourado. Lembre-se de que uma unidade milhar corresponde a 10 centenas. Cada centena corresponde a 10 dezenas e cada dezena a 10 unidades. Repetindo, do menor para o maior. 10 unidades é igual a uma dezena, não é isso? 10 dezenas é igual a uma centena, que é 100 unidades, ok? 10 centenas é igual a 1000. 1000 é uma unidade de quê? Uma unidade de milhar, tá certo? E aí, nós temos aí, ó, a representação de um número. Diz o seguinte: o total de visitantes da exposição de atividades artísticas da escola da professora Cecília foi de 1.205 pessoas. Vamos analisar esse número. Aí eles fizeram uma análise do número. Eles representaram no quadro valor, no material dourado e no ábaco, certo? Foi o que a tia Vânia explicou ontem na aula de ontem para vocês, tá bom? Vamos lá, como foi essa representação. Então, este número, né? Este número aqui que você vê, momento. Este número que você vê, ele representou aqui no quadro valor, né? Olha só, certo? Está representado. E também no material dourado, né? Com os desenhos. Então, o cubo equivale a quanto? A 1000, né? 1000, duas placas representando 200 e 5 cubinhos representando as unidades. No ábaco, a mesma coisa. Uma argolinha representando 1000, duas argolinhas representando 200, 0 dezena e 5 unidades, ok? Então, ele só está mostrando essa representação e como ele fez, né? A decomposição, tá certo? A decomposição que ele fez aí, ele separou, né? Olha só, no material dourado. 1.205, né? Separou. Isso nós chamamos de decomposição, quando separa, tá certo? E quando junta, olha só, igual 1.205, que dá igual a... Junta os números. Um momento, que aqui tá muito apertado. Pagar aqui, vou colocar bem aqui nesse cantinho. 1.205 é igual a 1.205, né? Que é o total. Então, quando junta assim, ó, com o resultado, fizemos uma composição. Quando separamos as quantidades, né? Olha só, fazemos uma decomposição, tá certo? Quando juntamos, é uma composição, ok? Agora, vamos aqui na lousinha, tá? Para outro exemplo de decomposição. Na página 53 tem a atividade relacionada a decomponha os números em dezenas. E aí eu vou usar o exemplo da questão
da questão 1 para que você resolva a atividade. Preste bastante atenção. Vou resolver aqui na lousinha, tá bom? O número que tem aí é 123, não é isso? Vamos lá. O número que eu vou fazer a decomposição é 123. Vamos lá comigo. Cento e 23. Olha só, vamos fazer a decomposição desse número. Tá certo? Vamos lá. Lembrando que 120 é igual a quantas centenas? 120. 120 é igual a quantas centenas? 12 centenas, certo? Porque 10 centenas são 100, não é isso? 10 centenas equivale a 100, não é isso? Mais 20, mais 2, né? 120 é 12 centenas. Tá certo? Então, a gente vai agora fazer a decomposição primeiro de 120, tá certo? Vamos separar as quantidades de 120 por dezenas, tá certo? Quantas dezenas vai dar 120? 12 dezenas. Vamos ver se é 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Pronto, crianças. Eu separei os 120, tá certo? Em 10 dezenas, tá certo? Porque 120 é igual a 10 dezenas. 123, né? 120 mais... Apagar aqui para ficar melhor de você entender. 120 mais, né? Mais 3. Que deu igual, né? Quantas vezes eu separei? Quantos 10 tem aí? 12 e 10, não é isso? Então, vai ser 12 vezes essa quantidade aí, 10. 12 vezes 10, mais quantas vezes tem o 3? Só uma vez, mais uma vezes o 3, não é isso? Então, eu tenho aí quantas dezenas e quantas unidades? Eu tenho 12, resultado, 12 dezenas, né? Mais 3 unidades, tá bom? É o que foi feito, é o exemplo da questão 1, tá certo? Ok, baby? Agora, vamos resolver o item A da questão 1 para melhor compreensão, tá certo? No item A da página 53, nós temos o seguinte número. 234, não é isso, crianças? 234, confere aí no seu livro, tá bom? 234, vamos fazer a decomposição desse número, vamos lá? 234, vamos lá, preste atenção. Então, a gente vai decompor, tá certo? Vamos lá começar? 234, vamos decompor esse número, tá bom? Então, vamos lá. Vamos decompor o 230, tá certo? 230, porque o 2 e o 3 aí está representando 230. Vamos ver aqui. Vamos separar de 10 em 10. 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10.
Pronto, gente, olha só. Eu decompus o número 230. Quantos 10 eu fiz aí? 23, certo? Eu separei porque 230 dá igual a 23 dezenas, tá certo? 230 é igual a 23 dezenas, olha só. Preste atenção que é dessa forma que você vai fazer os outros itens, tá bom? Vamos lá. 230, quantas unidades tem aí? 4, né? Então, vamos lá. Mais 4, certo? Vamos lá. Então, quantos 10 tem aí que eu disse? Quantas vezes eu separei? Eu separei 23 vezes, então, é o resultado. Vamos fazer aqui a multiplicação, tá bom? Aí tem 23 dezenas, não é isso? 23 dezenas vezes... Vezes qual número? Qual foi o número? Vezes 23, 10, né? 23, 10. Mais o quê? Quantas unidades? Mais uma, né? Uma vezes o 4, porque só tem o 4 uma vez, mais não vai ter espaço aqui. Mais uma vez 4. Pronto, mais uma vez 4. Resultado, deu igual quantas dezenas? 23 dezenas. Quantas unidades tem aí? Continua 4 unidades, não mudou nada. Então, a resposta seria, a resposta final, né? Desse cálculo aí, dessa composição, seria 23 dezenas, não é isso? Mais 4 unidades. Pronto. Do mesmo jeito você vai fazer com as outras, com a atividade, que agora eu vou explicar lá para você. Então, na página 53 tem a atividade, tá certo? Tá aí, tia Vânia já fez a decomposição do item A, né? Lá na lousinha. E aí você só presta atenção na explicação para você resolver o resto aí da questão 1, tá certo? Eu já fiz a decomposição desse número, tá certo? E aí você preste atenção para você dar continuidade resolvendo os outros itens, tá certo? A mesma coisa você vai fazer com a B, não é isso? Tem 142, aí você vai decompor primeiro o 140, tá certo? Separando ele em dezenas, vai ficar quantas dezenas? 140, certo? Equivale a quantas dezenas? Depois que você separar as dezenas, mais as unidades, né? Para saber quanto é, tá certo? No item C é a mesma coisa, 246. Aí separar primeiro as dezenas, né? Do 240, separar em dezenas, depois mais as unidades, tá bom? No item D é a mesma coisa, tá certo? Na questão 2, diz o seguinte: em cada item está apresentando um número. Escreva cada um deles usando apenas o algarismo. E agora vamos lá. Item A diz o seguinte aí: 25 dezenas, não é isso? Observe o item A. 25 dezenas e 7 unidades, né? E aí você tem só que 25 dezenas e 7 unidades. Ele quer que você transforme, em cada item está representado um número, certo? Escreva cada um deles usando apenas algarismo. Então, ele quer que você escreva ele em algarismo, não com o nome dezenas e unidades. Tá certo? Ok, baby? E aí, gente, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui que eu vou dar uma dica. Eu vou resolver a A para vocês resolverem os outros itens, tá certo? 25 dezenas e 7 unidades. Você vai precisar fazer uma multiplicação. 25 pela quantidade, quantas dezenas? 25. Uma dezena é quanto? 10. Então, você vai fazer uma multiplicação. 25 vezes 10. Tá certo? Vamos lá. 25 vezes 10. Não é isso?
25 vezes 10 mais 7 unidades, né? Isso que tem aí, mais 7. Então, 25 vezes 10 mais 7. Vamos fazer o resultado. 25 vezes 10 é quanto? 250. Olha, certo? Mais 7, 25 mais 7. Total, vamos fazer agora a composição, juntar o total. Vai dar quanto? 257, facinho. Agora, essa questão 2, a gente já fez bastante ela com a adição, é a mesma coisa. Só que agora é a multiplicação, entendeu? Então, 25 dezenas, uma dezena não é 10, então você multiplica 25 por 10. E 7, né, que é as unidades, mais 7. Depois você calcula 25 vezes 10, que dá igual a 250, mais 7 unidades. Depois calcula tudo junto, né? Isso, 250 mais 7. Beleza? Do mesmo jeito você vai fazer o item B, só que no item B é 2 centenas. Quanto é 2 centenas? Uma centena é quanto? 100, né? E aí tem 2 centenas, então você vai multiplicar 2 por 100, tá certo? E em seguida você vai colocar mais quantas dezenas? 5. 5 dezenas, uma dezena é quanto? Vai multiplicar sempre as dezenas por 10, tá certo? Porque uma dezena é igual a 10. E aí, 5 vezes 10 mais 7 unidades, tá certo? E aí, você multiplica. Do jeito que eu fiz aí, nesse exemplo, você vai fazer o exemplo da B e da C, ok, baby? Então, vamos dando continuidade. Na próxima página, nós temos a questão 3. Complete as afirmações. 3 dezenas tem quantas unidades? Aí você vai completar, certo? 3 dezenas são quantas unidades? Aí você completa. 8 dezenas tem quantas unidades? Ele quer saber a quantidade de unidades, tá bom? De cada um aí dos números, tá bom? 4. Complete o quadro escrevendo o antecessor e o sucessor dos números. Olha só, gente. Antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois, ou seja, antes e depois. E aí, os números, eles estão aí como... os números estão com dezenas e unidades, presta atenção. Temos aí, por exemplo, 2 dezenas, não é isso? E 3 unidades. Que número forma? 2 dezenas e 3 unidades, por exemplo. 2 dezenas e 3 unidades é igual a 23, não é isso? 2 dezenas e 3 unidades é igual a 23. E aí você vai dizer qual é o número que vem antes desse número. Qual é o número que vem depois. Certo? Ok, baby? Aí você tem 12 dezenas. Quanto é 12 dezenas? Quando você souber quanto é 12 dezenas, você vai saber o número. E aí, você vai escrever o que vem antes, o antecessor antes. Já tá dizendo antecessor antes, tá certo? E o sucessor, o que vem depois. Ok, baby? Na questão 5, diz o seguinte. Explique com suas palavras por que 74 é diferente de 47 se os dois números são escritos usando os algarismos de 4 a 7. E aí, você vai explicar qual é a diferença que você vê nesses dois números, se os dois têm o mesmo algarismo, tá certo? E aí, você escreve com suas próprias palavras, tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje de matemática. Um cheiro e até mais. Tchau!